A gente já falou aqui no Comunidade sobre entender o que está acontecendo na vida de algumas crianças através dos desenhos que ela faz. Mas existe também uma outra forma de analisar a criança, é através das histórias terapêuticas. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. A gente sempre fala que através do que ela desenha dá para se entender muita coisa do contexto de vida, né? Isso mesmo. Até saiu uma notícia na revista Crescer dessa semana que uma mãe se assustou quando viu que a filha de 7 anos desenhou uma pessoa numa forca. Então, que daí foi através de redes sociais que ela descobriu daí que a menina estava pensando em se matar. Poxa vida. Com histórias também, deixando ela contar, fazer parte da história, como é que dá para entender isso? Tem que ter uma liberdade? Como é que é isso? Isso. Da mesma forma como a criança se manifesta por meio dos desenhos, ela também se manifesta por meio das brincadeiras. Quando a criança ela vivencia um personagem, uma representação por meio das suas brincadeiras, ela muitas vezes está passando para quem está, para os espectadores, né, aquilo que ela está vivenciando, seus conflitos mais internos, aquilo que ela tem guardado dentro dela. Então, a gente precisa prestar muita atenção na maneira como as crianças brincam, nos brinquedos que elas gostam mais, naquilo que elas preferem brincar, na maneira como ela trata esses brinquedos, né? A maneira como a criança, por exemplo, uma criança que costumava pegar uma boneca e fazer a boneca dormir. De repente, a criança pega a boneca agora e começa a bater a boneca no chão. Então, ela mudou o comportamento em relação àquele brinquedo, mudou a sua conduta de brincar. Então, é um alerta para quem cuida dessa criança para saber aquilo que está acontecendo. Então, a maneira mais correta de adentrar esse mundo das crianças é brincar junto. E por meio dessa brincadeira, então, explorar as diferentes perguntas, né? Explorar a cena que a criança está representando para ver se tem alguma coisa relacionada, então, a algum problema que ela esteja vivendo ou alguma situação que ela, né, que seja conflituosa para aquela criança. Agora, é importante dizer que não é para os pais, cuidadores, ficarem também interrogando a criança a todo momento, Não, né? não é assim, não é interrogar a criança, é no meio da brincadeira. Então, olha, a criança começou a brincar, bater na boneca, jogar a boneca no chão, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Porque você está com raiva dessa boneca, né? Essa boneca fez alguma coisa que você não gostou? Por que você está fazendo isso com seu filho, né? Assim, adentrar no mundo da criança, mesmo fazendo parte dessa brincadeira, dessa história que ela está representando, né? Então, essas histórias terapêuticas, elas são utilizadas para isso, né? Então, o profissional da psicologia utiliza a história terapêutica e outra maneira de nós utilizarmos a história terapêutica é para a gente acabar com medo da criança. Às vezes a criança tem medo de alguma coisa e começa a mudar o comportamento, como a gente havia falado. Às vezes a criança começa a fazer xixi à noite na cama, às vezes a criança fica quieta demais. Então, aquela criança que não sabe como lidar com essas coisas que ela está passando, às vezes conflito na escola, às vezes uma raiva, às vezes ela não consegue, os amigos estão deixando de lado, porque agora começaram as aulas, então tem outras crianças novas, né? Então, às vezes a criança ela não sabe como lidar com esses conflitos. Então, a maneira dos pais conversarem e mudar a opinião da criança sobre aquele momento ruim que ela está passando é por meio dessa história terapêutica. Então, assim, essa história terapêutica é uma metodologia bastante nova que a gente tem que entender um pouco mais sobre o mundo da criança, né? É muito fácil a gente falar assim, você precisa brincar com as crianças, você precisa contar história e a história pode mudar a perspectiva dessa criança em relação ao mundo, né? Mas a gente precisa saber como fazer isso, né? Então, é nesse sentido que as histórias terapêuticas, elas têm trazido aí um grande apoio para as famílias. Quando uma criança, por exemplo, apresenta um comportamento diferente nas suas conversas, ela se apresenta mais quieta do normal, ela tem medo de dormir à noite sozinha, né? Então, é porque alguma coisa está acontecendo. E às vezes a gente pergunta para ela, né? Como você disse anteriormente, a gente fica interrogando as crianças. E quando você pergunta, muitas vezes ela não sabe como te expressar isso, como falar, te responder aquilo que está acontecendo com ela. Então, se você colocar uma personagem fantástica, o mais esquisito possível, em uma história
que essa personagem bastante esquisita está vivenciando aquilo que a criança vivencia, está quieta demais, se começou a fazer xixi à noite, se tem medo do monstro. Então, a criança ela começa a fazer uma ligação entre a vida dela e essa história que você acabou contando para ela. Então, é mais fácil para a criança conviver com esse medo, conviver com essa situação nova por meio de uma fantasia que ela consegue, então, fazer um link com a vida dela. Então, é nesse sentido que as histórias terapêuticas elas têm ajudado aí as famílias a ajudar as crianças a passar por momentos mais difíceis. Agora, é importante que os pais, claro, até iniciem esse trabalho, mas em caso de dúvida ou até de se levantar uma preocupação, né, e não se sabe exatamente, porque não é um profissional da área, procurar ajuda profissional. Com certeza, Elaine. Quando a gente fala de adentrar ao mundo da criança, a gente precisa saber, enquanto pais, enquanto cuidadores, precisamos saber tudo o que acontece nesse mundinho delas, né? A primeira coisa que a gente deve fazer sempre é conversar com os professores da escola para ver se tem alguma coisa diferente. Às vezes o professor ele já pode intervir nessa situação desagradável para a criança. Depois, caso o professor também conte alguma coisa que ele tenha notado, né? É importante que o pai, então, procure a orientação do profissional da psicologia. Esse profissional vai saber a metodologia correta para conversar com essa criança e para ajudar a dar o suporte para a família para conviver também com essa situação difícil. Porque muitas vezes nós não somos preparados, nós não temos manual de instrução para cuidar das crianças, né? Então, às vezes, nós precisamos de orientação profissional para isso. Então, esses profissionais são os que melhor podem, né, dar uma solução para esses problemas cotidianos. Uma forma de repente, ajudar os pais a entrar nesse mundo da fantasia pode ser, por exemplo, criar uma história e pedir para a criança continuar essa história? Também. Outra maneira que a gente pode fazer, além da criança, para a criança continuar a história, é você contar uma história de uma criança parecida com ela, que esteja vivendo uma situação parecida com aquela situação conflituosa. Quando a criança ela se compara a outra, ela percebe que ela não está sozinha vivendo aquele problema, que tem outras pessoas que também vivenciaram a mesma situação difícil. Mas é importante a gente não contar sobre nós. Por exemplo, eu, enquanto mãe, eu não posso contar uma história de quando eu era pequena e tinha medo do escuro, porque a criança ela não faz uma boa alusão, né? Ela não se representa. A representação boa, a melhor representação é imaginar uma criança diferente que ela nunca viu, que não tenha nada a ver com ela, um nome fictício, mas que estude na mesma escola, que tenha as mesmas características. Ou, se não, partir para o mundo das fábulas, né? Então, se comparar a um animal. As crianças gostam muito dessas fantasias com animais. Quanto menor a criança, melhor é, então, para utilizar essas histórias com animais. Então, até os 10 anos, nós indicamos que essas histórias para crianças sejam contadas, então, um animal que tem relação de animismo, né? Que tem sentimentos humanos, que tem ações humanas, e depois dos 10 anos, aí já muda o contexto. Então, a gente utiliza personagens humanos, né? Então, tem essa diferença que é mais fácil para a criança compreender. E é até bom tomar cuidado e não falar que é quando você era pequeno, quando fala, minha mãe tinha medo de escuro, eu também tenho, tá tudo certo. Isso, né? Daí ela fala, então eu posso ter também medo de escuro. É a mesma coisa, às vezes a criança mudou a rotina alimentar, a mãe quer mudar a rotina alimentar da criança, mudar a rotina de sono. Então, é melhor que a gente não se misture, né? Então, a criança é uma pessoa, você é outra pessoa, então a criança não pode ter esse exemplo ruim de você, que é o exemplo dela, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado aí. E lembrando sempre que dá para começar essa história, mas se perceber alguma coisa, procurar ajuda, Com né? certeza. E daí, assim, Elaine, depois da história, se a criança se sentir à vontade, se a criança, se aquela história serviu para ela, ela vai perguntar, ela vai querer que você repita a história, ela vai fazer desenho sobre a história. Aí fica mais tranquila ainda para entender. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez.